Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Fahrenheit 451, do autor norte-americano Ray Bradbury. Esse livro aqui foi uma das minhas leituras mais recentes e se tornou também um dos favoritos da vida. Esse livro aqui ele foi publicado em 1953 nos Estados Unidos, em uma época de infusão cultural e tecnológica. Já adianto que foi uma das minhas melhores leituras do ano, tá? É um livro curtinho, mas que me fisgou desde a primeira página. Foi o primeiro exemplo de 2024 que eu fiquei economizando para que ele não acabasse. Para quem me acompanha lá no Instagram, no @eubibliófilo, vou deixar o link aqui embaixo, viu como foi a minha trajetória, né, nessa curta travessia lendo o Fahrenheit 451. Bom, pode ser um livro que todo mundo já conhece, mas se você não conhece, esse aqui é um dos livros base de ficção científica. Bom, esse livro aqui não está geralmente no meu hall de leituras. Eu não sou um leitor de ficção científica, mas ao término desse livro aqui eu quis realmente conhecer um pouco mais desse gênero através dos escritos do Bradbury. Então eu já deixei anotado algumas outras sugestões. Bom, e por que esse livro é tão incrível e por que você deveria ler? Se você não é um leitor de ficção científica, tudo bem. Eu também não sou, mas você vai conseguir curtir do mesmo jeito. Nesse livro distópico aqui, nós temos uma sociedade onde os bombeiros, eles são pagos para queimar livros, né? Então existe uma inversão de papéis aqui. Qualquer pessoa que tiver qualquer cópia de livro em casa já vai ser motivo de investigação, não só pela polícia, mas também pelos vizinhos. O que me lembrou um pouco o contexto das grandes guerras, quando você tinha pessoas denunciando outras a troco de comida, a troco de informações, a troco de documentos falsos, enfim. Esse é o contexto onde o livro vai se passar. Nosso protagonista é o Guy Montag, ele é um bombeiro, tá? Ele já trabalha nisso há tempos, e ele é um personagem que desde o início você percebe que ele tem seus conflitos internos, né? Ele tem uma esposa super viciada, tá? Ah, e aí uma coisa que eu não falei, mas é bom explicar. Bom, em qual é o contexto histórico, não só do livro, mas também da época em que o autor estava o escrevendo? Bom, nós tínhamos os Estados Unidos passando por uma transição de consumo de informações do rádio para a televisão. Os personagens dentro desse livro aqui, eles representam ou representariam o que seria uma parcela da população norte-americana naquela época. Então, a esposa do Guy Montag, que é o nosso protagonista, ela é uma típica viciada em televisão. Ela não passa ela não passa o tempo dela fazendo outra coisa. Então, como você tem, olha só, uma sociedade em que aparta as leituras, mas instiga o consumo de informações, principalmente pela TV, você tem um grupo de pessoas que vão, ao longo do tempo, se imbecilizando. Tirando um pouco esse lado mais moralista do meu discurso, eu digo de imbecilizando, de uma forma de se imbecilizando, porque nessa sociedade aqui é exatamente uma forma de massa de manobra do Estado. Você coloca essas pessoas para consumir informações à torta e à direita, sem filtro algum, para que elas não consigam pensar criticamente. O livro começa a andar quando o Guy Montag, voltando de mais um dia de trabalho, acaba se deparando com uma menininha na sua rua, na sua vizinhança, e por algum motivo X, ele acha ela um pouco curiosa e inicia um diálogo. E é a partir desse diálogo que as coisas começam a mudar. Porque ele percebe que ela, na verdade, está realmente interessada nele, em falar sobre seus interesses. Isso era uma coisa que na sociedade do Fahrenheit já tinha se perdido há muito tempo. As pessoas não conversavam mais, as pessoas não dialogavam mais. Existia aqui uma crítica, e isso é uma interpretação pessoal, direta do autor para criticar mesmo as relações mecanicistas entre as pessoas. Para embasar um pouco do que eu estou falando, aqui na página 49 eu acabei anotando uma quote que diz o seguinte: isso aqui é uma conversa entre o Guy Montag e essa menina. E ela está falando para ele: ah, eles não sentem minha falta. Eles, é tipo a família, os amigos, enfim. Dizem que sou antissocial. Não me misturo. É tão estranho. Na verdade, eu sou muito social. Tudo depende do que você entende por social, não é? Social para mim significa conversar com você sobre coisas como esta. Ela chacoalhou algumas castanhas que haviam caído da árvore do jardim na frente. Ou falar sobre o quanto o mundo é estranho. É agradável estar com as pessoas. Mas não vejo o que é de social em juntar um grupo de pessoas e depois não deixá-las falar. Você não acha? Uma hora de aula pela TV, uma hora jogando basquete ou beisebol ou correndo, uma hora transcrevendo histórias ou pintando quadros. E mais esportes. Mas sabe, nunca fazemos perguntas. Pelo menos, a maioria não faz. Eles apenas passam as respostas para você. E aí ela segue. Então, o livro, ele tenta trazer um pouco dessa reflexão para o leitor. De como a gente está se perdendo entre os hábitos simples da vida, que é a troca, o diálogo. E isso aqui foi escrito no início do século passado, tá?
Então, o ponto de virada do livro é quando ele começa a se tocar de que isso é algo importante para ele. Porque há muito tempo ele teve esse contato, de certo modo, mais intimista com outras pessoas. Perceba que eu estou falando de coisas simples, a troca com a outra pessoa, ou a troca com as outras pessoas. Para além disso, outra coisa que o autor vai colocar aqui pra gente é sobre o exercício incômodo do pensar. E ele diz o seguinte: é um diálogo entre a esposa do Guy Montag, que é a Mildred, e o Guy Montag. E aí ela fala: me deixa em paz, eu não fiz nada. E aí ele responde: deixar você em paz? Tudo bem, mas como eu posso ficar em paz? Não precisamos que nos deixem em paz. Precisamos realmente ser incomodados de vez em quando. Quanto tempo faz que você não é realmente incomodada? Por alguma coisa importante? Por alguma coisa real? Então, se a gente for trazer um pouco para um âmbito mais individual, de nós leitores, quando a gente se depara com um livro que está fora da nossa zona de conforto, tendemos a nos incomodar. É doloroso aquilo que é diferente, mas é preciso que a gente pelo menos conheça. Então, o enredo do livro, ele vai seguir exatamente nesta perspectiva. Você percebe que não é algo muito mirabolante, mas já faz muito sentido. Sobre as características dessa sociedade, aqui na página 78, o autor vai descrever dessa forma: a escolaridade é abreviada, a disciplina relaxada, as filosofias, as histórias e as línguas são abolidas, gramática, ortografia, pouco a pouco negligenciadas, e, por fim, quase totalmente ignoradas. A vida é imediata. O emprego é que conta. O prazer está por toda parte depois do trabalho. Por que aprender alguma coisa além de apertar botões, acionar interruptores, ajustar parafusos e porcas? E aí eu fiquei pensando em mil coisas com essa frase. Além da gente ver que é uma sociabilização do não pensar, é uma forma da gente entender como isso se arrastou durante as outras gerações. Quando a gente pensa hoje, o que é que nós estamos fazendo hoje? A gente também que produz conteúdo e vocês aí que consomem. Nós estamos cada vez mais diminuindo os nossos exercícios críticos. Nós queremos tudo mais rápido. A gente utiliza botões, nós temos hoje mecanismos de aceleramento de vídeos para que a gente consiga consumir mais rápido. Isso faz com que a gente tente, de certo modo, otimizar mais o tempo, sendo que a gente não está otimizando. E aí você tem TikTok, você tem Reels. E eu falo isso também do lugar de alguém que produz esse tipo de conteúdo. Existe uma cobrança em produzir e consumir em uma escala cada vez maior e em menos tempo. Então, quando a gente olha para essa sociedade, você tem um sistema educacional que não está interessado em fazer você pensar. Você tem abolindo aos poucos as filosofias, a importância da gramática, a ortografia, porque isso não vai ser mais importante, isso não importa. O que importa é ter você sentado no seu sofá, consumindo passivamente tudo aquilo e pronto, não pensando. Eu falei do TikTok e do Reels porque aqui na página 84 o autor diz uma coisa que eu fiquei pensando muito, né? E tem tudo a ver com essa era que a gente está vivendo agora no momento digital, né? Ele diz: enche as pessoas com dados incombustíveis, entupa-as tanto com fatos que elas se sintam empanzinadas, mas absolutamente brilhantes quanto às informações. Assim, elas imaginarão o que estão pensando, terão uma sensação de movimento sem sair do lugar e ficarão felizes, porque fatos dessa ordem não mudam. Quantas pessoas vocês já ouviram lhe dando alguma informação ou sugestão e falando: ah, eu vi no TikTok, ah, eu vi lá no Instagram, ah, eu vi lá não sei onde? É de se pensar. E, enfim, a gente vai acompanhar esse personagem tentando se desvencilhar desse momento, desse estado de coisas, lutando contra todos os outros personagens. Eu não vou dizer como exatamente ele vai conseguir fazer isso ou não, porque eu espero que você leia esse livro, tá? É um enredo que vai te prender e vai te fazer pensar em o que você faria naquela situação. Além desse governo totalmente totalitarista que vai colocar essas pessoas dentro de uma grande bolha irracional, nós temos alguns personagens que estão meio que à margem disso, né? Que seriam a resistência. E a resistência é formada por pessoas que são párias. Quem são elas? Professores, historiadores, filósofos, literatos, bibliotecários, enfim. Aqui na página 107 é uma conversa entre um desses personagens com o nosso protagonista, o Guy Montag. E aí o nome dele é Faber e ele fala pro Guy: você é um romântico incurável. Seria cômico se não fosse trágico. Não é de livros que você precisa, é de algumas coisas que antigamente estavam nos livros. As mesmas coisas poderiam estar nas famílias das paredes. Os mesmos detalhes meticulosos, a mesma consciência poderiam ser transmitidos pelos rádios e televisores, mas não são. Então, o autor, ele coloca pra gente um personagem que, por mais que tenha sido da resistência, ou por mais que tenha sido uma pessoa que tentou fazer com que os livros não virassem um crime praticamente, já se deixa entregar.
Então, é a partir desse contato com esses personagens que a história do Guy Montag vai mudando e a trajetória dele vai virar assim de ponta cabeça. Não vou dizer o que acontece no final, mas é um livro excepcional, assim. É um livro que eu vou reler mais pra frente, que virou favorito fácil. Enfim, espero que eu tenha convencido pelo menos uma pessoa a ler esse livro. Se você ainda não leu, né, porque eu acho que todo mundo já leu, menos eu vou estar muito agradecido. E se você já leu, o que é que você acha dessa história? É um livro extremamente atemporal. O autor faz uma crítica no início do século passado, mas que se reverbera ao longo dos anos e que se reverberou, como podemos bem ver. Enfim, um tapa na cara que é preciso, às vezes, encarar. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, de curtir, se inscrever, se for a sua primeira vez. E até a próxima. Tchau!